Pessoal, eu sou o professor André, nós estamos aqui mais uma vez na nossa disciplina de modelagem matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração de uma atividade com modelagem matemática à luz, né, dos conceitos apresentados pelo professor Rodney Bassanese, né? Coloquei aqui terceiro momento porque nas aulas anteriores, vocês vão recordar que nós analisamos como era feito, ou como é feito um processo de modelagem matemática, uma atividade, a partir dos conceitos apresentados pela professora Maria Salete Bebenguti. Então, hoje, nós vamos tratar desse tópico à luz do que o professor Rodney Bassanese apresenta em seu livro, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do que a gente preparou para a aula de hoje, né? Então, vamos para frente. Pessoal, assim, recapitulando um pouquinho, nós já fizemos um estudo aprofundado dos conceitos iniciais apresentado pela professora Maria Salete Bebenguti e pelo professor Nelson Wayne, né, no seu livro Modelagem Matemática no Ensino. E agora, né, nossa quarta aula, ela vai ser destinada a discutir um pouco dos tópicos que são apresentados pelo professor Rodney Bassanese no seu livro Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática, tá certo? É um livro também básico, né, da bibliografia básica dentro do estudo de modelagem matemática e vocês vão perceber na aula que em alguns momentos os conceitos eles se entrelaçam, né? E que a visão do professor Bassanese e a visão da professora Maria Salete Bebenguti, em alguns momentos eles apresentam conceitos diferentes. É por isso que a gente dividiu essas aulas em dois momentos, tá bom? Então, pessoal, esse livro aqui do professor Rodney Bassanese, ele é um livro feito, né? Temos um prefácio importante que é o professor que é feito pelo professor Biratan D'Ambrosio. E nesse livro a modelagem matemática, né? O autor ele propõe, né? Que ela é matemática por excelência, né? Pois as origens das ideias centrais dessa ciência são resultado da busca, digamos assim, da explicação dos fatos observados no cotidiano, na vida real, né? Então, esse é um livro que é muito importante, porque ele apresentou uma proposta para a época, né, inovadora e que consegue sendo muito atual, porque ele faz uma espécie de guia de ensino-aprendizagem de matemática por meio da modelagem. E o livro ele é interessante porque ele orienta esse estudo a nível básico, né, da educação básica, mas também a nível superior, com muitos exemplos envolvendo otimização, envolvendo cálculo, cálculo numérico, aproximação, enfim, né? Então ele parte de uma conceituação informal, digamos assim, deste método, até chegar à sua aplicação em problemas bem complexos e sofisticados. E aí ele vai e demonstra como a modelagem ela foi e pode ser aplicada nas mais diversas situações, tá certo? O professor Rodney Bassanese ele compõe uma obra bem dinâmica, né? No sentido de dar exemplos, propostas que podem ser compreendidos, aplicados em momentos diferentes, enfim, né? Ele apresenta programas de iniciação científica, cursos de disciplinas, né, bem específicas, mais ligados à biologia, física, engenharia, agronomia, estudos de população, entre outras, né? Então, você pode através desse livro, propor uma série de ações de ensino, de pesquisa e de extensão por meio das bases do que são apresentadas. Tá certo? Então, pessoal, assim, o autor ele começa, e aí é interessante que a gente possa estar fazendo algumas perguntas iniciais, né, alguns questionamentos. Primeiro, por que a gente deve ensinar matemática no ensino fundamental e médio?
Então, essa é a premissa, é uma pergunta. Para quê? O que serve? Como a matemática ela contribui nessa formação cidadã, nessa formação social, nessa ajuda do ser humano a compreender o mundo? Né? Então, o autor ele parte dessa primeira pergunta. E segundo, uma outra pergunta importante que o autor faz é o seguinte: os conhecimentos básicos de cálculo, né? Por exemplo, ou geometria, ou estruturas algébricas, né? São meros jogos destinados a desenvolver habilidades intelectuais ou eles deveriam ser instrumentos aplicáveis ao uso dos cotidianos? Né? Então, essa segunda pergunta ela é uma pergunta-chave para aquilo que o professor Rodney Bassanese propõe de aplicação. Porque ele pergunta assim, olha, certo, e matemática ela é eminentemente abstrata porque ela é a forma de você racionalizar e interpretar. E aí ele pergunta assim, certo, tudo bem, nós discutimos vários processos abstratos, né? Principalmente a álgebra, né? O cálculo, a geometria não, porque a gente já consegue ter uma visão, mas até mesmo a geometria também, muitos conceitos abstratos. Mas isso, será se são só meros jogos para desenvolvimento intelectual? Ou será se isso que a gente desenvolve não pode ser um instrumento aplicável no cotidiano? Ou seja, na resolutividade dos mais diversos problemas, certo? Então, por que a gente deve ensinar matemática? Né? E aí essa é uma pergunta-chave para a gente definir de fato o que qual é o papel da modelagem matemática dentro desse processo, dentro desse aspecto formativo da matemática. E aí é importante que se diga, seja no ensino fundamental, no ensino médio, seja na educação básica, seja na educação superior. Sim. Diante, diante do que foi apresentado, né, para a gente entender melhor o conceito de modelagem, nós já definimos modelagem na visão da professora Maria Salete Bebegutti. Agora é importante também entendermos o que é modelagem na visão do professor Rodney Bassanese. Então, como é que eu vou dizer? Em termos específicos, para o professor Bassanese, a modelagem matemática ela consiste em uma arte, né? Na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, né? Interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Né? Vejam que os conceitos eles se entrelaçam um pouco, né? Quando comparamos o que a professora Maria Salete pensa do que seja modelagem do professor Bassanese. Mas a ideia é exatamente essa. Né? É uma arte em que você pega problemas da realidade, transforma, faz essa transposição para problemas matemáticos e tenta resolvê-los fazendo essas interpretações à luz da linguagem, né, real. Né? A gente dá esse feedback de retorno, tá certo? O Rodney Bassanese ele propõe um diagrama simplificado do processo de modelagem matemática. Né? Então, ele faz um diagrama em círculo, né? Em ciclo, tá certo? Então, ele sempre parte de uma situação, problema, né? Do mundo real. E aí, para o professor Rodney Bassanese, essa situação ela deve ser interpretada transformando-se, digamos assim, em um problema matemático, e aí entra a abstração dos conceitos matemáticos de álgebra, de geometria, enfim, tudo aquilo que a gente conversou, né? E aí esse problema matemático, que é a interpretação do problema real, ele é passível de ter uma solução matemática. De início, uma solução abstrata, né? Que é exatamente dentro desse problema matemático, ele tem uma solução matemática. E aí essa solução matemática, ela deve ser transposta, né? Ela deve ser transformada em uma solução da situação, do problema real. Né?
E aí essa resolução, né, esse problema, essa solução dessa situação, ela gera uma outra situação, problema, né? E aí esse é o ciclo que o professor Bassanese propõe por meio de um diagrama simplificado do processo de modelagem matemática. E aí, pessoal, dando continuidade dentro da sequência do livro do professor Rodney Bassanese, ele apresenta algumas considerações sobre modelagem matemática, né? E aí um trecho ele é importante, porque ele diz o seguinte, que o uso fundamental, né, o objetivo fundamental do uso de matemática, né, então a premissa, o objetivo fundamental do uso de matemática é, de fato, extrair a parte essencial de uma situação problema, né? Então você extrai essa parte essencial, né, de uma situação problema. E por meio dessa extração você formaliza ela em um contexto abstrato. Então tudo isso aqui a gente vai estar, sempre que falar de contexto abstrato, lembre-se disso, a gente está intimamente relacionado à visão do professor Rodney Bassanese, né? E aí esse contexto abstrato, né, ele é formalizado, e nesse contexto o pensamento, né, ele pode ser absorvido, né? Então o pensamento ele pode ser absorvido com uma extraordinária economia de linguagem. Então o que o professor Rodney Bassanese propõe é que, nesse caso, usando a matemática como instrumento da modelagem, ela tem um objetivo, que é extrair o que ele chama de parte essencial da situação problema, né? Que é exatamente aquela essência para que, de fato, a gente possa fazer um contexto, contextualizá-la abstratamente, e aí esse pensamento nosso, essa reflexão, ele possa ser absorvido, ser compreendido, e essa compreensão nos dá uma economia de linguagem. Por quê? Porque dessa forma, a matemática, né, ela pode ser vista como um instrumento. De fato, propor modelagem matemática é compreender a matemática como um instrumento, e aí eu chamo a atenção para essa questão, um instrumento intelectual, capaz de quê? De sintetizar as ideias concebidas, né, em situações empíricas, e aí olha só, mais uma vez aparece o termo situações empíricas, que estão quase sempre camufladas num emaranhado de variáveis de menor importância. Então, dessa forma, a matemática ela tem que ser compreendida dentro da modelagem, dentro do seu espectro da modelagem, como um instrumento intelectual, capaz de resolver esses problemas, né, essas situações empíricas. O professor Rodney Bassanese, ele apresenta alguns tipos de modelo, né? E aí, o que é que a gente entende, né? Que esses modelos, e aí mais na frente nós vamos ver casos específicos, mas ao lidarmos com essa parte da realidade, né, a gente pode simplificar os elementos essenciais, tá certo? E transformá-los em modelos artificiais, para facilitar o que? A compreensão da ação sobre ela. E esses elementos, né, eles podem ser compreendidos de duas formas. Eu posso ter um modelo objeto e um modelo teórico, né? O modelo objeto, gente, ele é a representação de um objeto ou um fato concreto, né? Essa representação ela pode ser por meio de desenho, que a gente chama de pictória, né? Ela pode ser por meio de esquema, enfim, né? Por exemplo, o modelo epidemiológico, né, que considera grupo de pessoas infectadas, por exemplo, pode ser uma expressão, que é um tipo de modelo objeto, né? Já o modelo teórico é aquele
que a gente vincula a uma teoria geral existente. Então, você tem ali uma teoria existente, e aí esse modelo teórico a gente vincula a essa teoria. E é importante que diga que está sempre construído em torno do modelo objeto, né? Obviamente. Né? E esse modelo teórico ele é importante porque ele é essencial para representar e compreender as mais os mais variados fenômenos, né? E as relações que podem ser obtidas, seja elas abstratas ou reais. Então, com relação ao tipo de modelo, nós podemos classificar, e aí eu quero chamar bem a atenção a vocês, que os modelos podem ser de dois tipos, o modelo objeto e modelo teórico. Aos tipos de modelos, ainda, eles podem ser classificados por meio das suas equações, por meio da forma do objeto e por meio do seu critério de previsibilidade. As equações, certo? Elas, e aí é uma construção até matemática mesmo, né? Um modelo que, para ser classificado com relação às suas equações, ele pode ser ou um modelo linear, né? Que é um crescimento que respeita o teorema da proporcionalidade, ou um modelo não linear, né? Ou seja, um modelo curvo. Isso ele pode ser exponencial, logaritmo, senoidal, hiperbólico, elíptico, enfim, né? Agora, com relação às equações, ele só pode ser de duas formas. Ou ele é linear, ou ele é não linear, né? Com relação à forma do objeto, né, ele pode ser classificado de dois modos. Ele pode ser estático ou dinâmico. Né? E aí é a própria presunção do conceito. Estático é aquele modelo que ele é fixo. Né? E dinâmico é aquele que a gente pode estar incrementando ou tirando variáveis. Né? E aí ele ainda pode ser classificado de acordo com sua previsibilidade. Né? Ou seja, a probabilidade dele acontecer. Né? Então, ele pode ser determinístico, tá certo? Ou então ele pode ser escolástico. Né? Determinístico é quando ele não tem probabilidade, ele é fechado, ele é determinado. E escolástico é quando existe, mesmo depois de feito, uma probabilidade daquele fenômeno acontecer ou não. Então, basicamente, os tipos de modelos são esses. Né? Então, dentro desse espectro, a gente pode classificar os modelos dessa forma. Tá bom? Chega nas etapas da modelagem matemática, de acordo com o professor Rodney Bassanese. Então, no seu livro, ele propõe um esquema em que ele define 6 etapas de modelagem matemática. Ele começa com o problema não matemático, é a primeira etapa, tá certo? E esse problema não matemático é o que vai gerar a abstração, que é o quê? Que é exatamente a etapa de transformar, de convergir esse problema em um problema matemático. Essa etapa de abstração, ela vai gerar um modelo matemático que é capaz de resolver, né? Ou seja, fazer o estudo analítico e numérico daquele problema. Então, a abstração vai gerar a resolução do problema matemático, né? Que é esse estudo analítico. Depois, você tem, por meio da solução, e aí é uma coisa que é interessante, você não vai aplicar logo. Você resolve, mas você vai validar. Né? Essa validação é você analisar se de fato aquela interpretação e aquela solução elas respondem ao problema. E aí, se der ok, beleza, você pula a quinta etapa. Né? Por que você pula a quinta etapa? Porque a quinta etapa é a de modificação. A gente só realiza ela se novamente nós precisarmos voltar para os dados e realizar um ajuste, digamos assim, do modelo matemático e da resolução. Né? E aí, esses são os aspectos
que chegam no final para o processo de aplicação, né? Então, você começa com os dados experimentais que vão gerar essa experimentação, né? Ou seja, esse problema não matemático, que vai ter que tem que sofrer um processo de abstração, e aí esse processo de abstração aqui, eu quero dar ênfase, nós vamos dar ênfase a ele, né? Mas é esse processo que leva à construção de um modelo matemático capaz de resolver aquele problema. Ou seja, fazer aquele estudo, seja ele analítico ou numérico, né? E aí essa resolução de problema, ela vai chegar a uma solução. Essa solução, ela vai ter que ser validada. Essa validação ocorrendo, a gente já aplica. Ela não ocorrendo, a gente precisa fazer uma volta desse estudo para a etapa de modificação e ajuste. Tá certo, gente? Então, assim, esse é o esquema apresentado pelo professor Rodney Bassanese. Inclusive, na nossa próxima aula, nós vamos propor um problema, assim como nós fizemos com a professora Maria Salete, né? Nós vamos propor também um problema para ser resolvido à luz da forma como o professor Rodney Bassanese ele ataca os problemas de modelagem, tá certo? E aí agora eu quero dar uma ênfase maior às etapas de abstração, porque esse não que seja a etapa mais importante, mas é a mais complexa, porque ela é que constrói todas as bases para que a gente possa resolver de fato aquele problema proposto. O professor Rodney Bassanese ele propõe 5 etapas de abstração, tá certo? É feito aquela análise do problema inicial. A primeira coisa que ele sugere dentro desse processo de abstração, né, é o processo de seleção de variáveis, que é quando, apresentado aquele problema, né, você faz a distinção entre as variáveis de estado e as variáveis de controle, né? Então, garantindo o quê? Que os conceitos sejam claramente definidos. Então, você vai fazer uma análise das variáveis daquele problema e, de fato, que aquilo ele pode ser uma variável de estado, uma variável de controle, para que você possa partir para a segunda etapa, que ela é muito importante, que é a formulação do problema teórico. Ou seja, feito aquele estudo da variável, ou das variáveis, melhor dizendo, você vai formular os problemas teóricos por meio de uma expressão clara e compreensível daquele problema em específico, da área de estudo, né? E aí, essa formulação do problema, é importante que se diga, que ela não pode ser resolvida logo. Por quê? Porque você tem que partir para uma etapa também significativa, que é a formulação de hipóteses. Essa é importante para a construção do conhecimento matemático, porque, de fato, você vai estabelecer as hipóteses gerais que orientam a pesquisa, e que elas vão poder ser testadas empiricamente, podendo ser observadas, enfim, né? E aí a formulação de hipóteses é a terceira etapa. Depois você vai fazer ou vai buscar realizar analogias entre sistemas. Professor, o que é analogia entre sistemas? É você identificar formalmente se existem sistemas semelhantes, cujos modelos matemáticos eles compartilham aquelas mesmas propriedades. Porque quando você traz um problema, provavelmente aquele problema matemático ele já tem um modelo ou um sistema que foi resolvido de uma forma semelhante a algum comportamento da natureza. Então, na etapa de abstração, você vai buscar dentro do conhecimento científico se tem alguns sistemas análogos. E aí, você vem para a última etapa de abstração, que é a etapa que a gente chama de simplificação, que é reduzir a complexidade do fenômeno, né? Para tornar o problema mais tratável mesmo, sem perder, obviamente, as informações essenciais. Então, essa etapa ela é interessante por quê? Porque você vai tentar tirar o máximo variáveis que tornam aquele problema complexo. Por quê? Porque a partir dali você vai tentar, de fato, buscar a resolução do problema. Então, a etapa de abstração, gente, muito importante, ela é feita em tem 5 etapas, né? A abstração, que é a seleção de variáveis, a formulação dos problemas teóricos, a formulação das hipóteses
e analogia entre os sistemas. Tá certo? O professor Rodney Bassanese, ele propõe, ele apresenta, e a gente já está chegando na parte final da nossa aula. Por quê? Porque ele apresenta algumas justificativas para a utilização da modelagem como uma espécie de método científico, né? E aí ele apresenta uma série de argumentos, e esses argumentos são importantes. Se vocês forem usar a modelagem, por exemplo, em pesquisa, no TCC de vocês, enfim, e aí trazendo como ferramenta científica, certamente vocês vão ter que citar o professor Rodney Bassanese e, obviamente, a professora Maria Salete, mas principalmente vocês vão ter que mostrar esses argumentos, né? O primeiro é que a modelagem, ela, como método científico, ela estimula o surgimento de novas ideias e técnicas experimentais. Isso aqui já é uma máxima, é uma premissa, né? Então, realizou modelagem, você surge com novas ideias e principalmente novas técnicas. Esse é o que a gente tem de experiência quando executamos modelagem matemática. Segundo, é que a gente fornece informações em diferentes aspectos, além daqueles que inicialmente foram previstos. Então, quando você faz um estudo com modelagem matemática, você consegue obter informações que inicialmente elas não foram previstas. E isso é muito importante dentro do processo de construção matemática, e justifica-se muito o uso da modelagem como método científico, digamos assim. E, finalmente, ela permite a modelagem, e aí é muito importante, porque aí ela se torna uma ferramenta importantíssima, principalmente nas demais ciências, porque ela permite interpolações, né, extrapolações, e ela nos dá um quê de previsibilidade, ou seja, ela permite, enquanto método científico, que a gente faça previsões de fenômenos dos mais variados possíveis, né? Então, se vocês forem usar a modelagem matemática, nunca esqueçam, né, de dizer que ela, enquanto método científico, ela faz inicialmente esses três objetivos, né? Ela faz surgir novas ideias, ela fornece informações que inicialmente não estão previstas e ela permite fazer vários encaminhamentos, né? Além disso, ela permite outras coisas. Ela sugere prioridades na aplicação de recursos e pesquisas. E aí isso nos chama a atenção porque ela auxilia em uma coisa muito importante na ciência, que é a tomada de decisão. Então, modelagem como método científico, ela é extremamente importante para a tomada de decisão, né? Dentro dos mais variados aspectos. Outra coisa que a modelagem contribui é para o preenchimento das lacunas, onde faltam o quê? Dados experimentais. Então, a modelagem ela contribui intrinsecamente para se preencher, para se responder problemas, né? A partir de dados experimentais. Ela serve também, gente, como recurso para o melhor entendimento da realidade. E isso é um princípio da modelagem matemática. Então, se você quer compreender melhor a realidade, a modelagem enquanto método científico, ela, de fato, serve para melhorar esse entendimento, essa compreensão. E, finalmente, né, ela funciona, e aí isso é importante, que se diga como uma linguagem universal para a comunidade científica, para a comunicação científica. Então, esse aspecto da modelagem como método científico ele é importante, muito importante e eficaz, porque, além do que a gente já conversou, ela é importante por todas essas razões. Tá certo, gente? Então, a gente fica por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula.